Bem-vindos! Tudo bem por aí? Hoje nós vamos fazer nosso 6º podcast com uma queridíssima chamada Érica Lulay. Tudo bem, Érica? Como é que você tá? Tudo bem, Karina? Boa noite, bom dia, enfim. Olha, a gente nesse podcast, assim, nessas coisas, a gente não sabe se é dia, se é noite, que horário que estamos, não é? Por isso a gente vai no genérico. Bem-vindos! Bem-vindos, obrigada por me ter aqui, muito obrigada. Pois é, nós estamos na 6ª edição do nosso podcast de 2 crianças e 6 países, que vai apoiar, que está apoiando o nosso livro 2 crianças e 5 países, as voltas pelo mundo. Eu queria agradecer muito a sua disponibilidade de estar vindo, dividir com a gente a sua história. Vai ser um prazer contar um pouco dessa jornada. Então tá, então vamos lá começar com o pé direito. Fala pra mim seu nome, SIC, RG, CPF, identidade, tudo que eu tenho direito, da onde você é, quantos anos você tem, quantos filhos você tem. Enfim, eu sou a Érica, tenho mais de 50 anos. Temos todos. Nasci em São Paulo, lá na Terra da Garoa. E, enfim, morei em diversos lugares aqui no Brasil até chegar em São José dos Campos. Moro aqui. Casei, divorciei, tenho 2 filhos. Uhum. Minha filha mais velha tem 27 anos e o meu filho menor tem 17. Ah, legal. E quantas línguas você fala? Eu falo português, espero que bem, né? Oh. Inglês, italiano, um pouquinho de alemão. Só... Ah, é? E você já morou em todos esses lugares? Na verdade, não. Tenho cidadania italiana, então eu fui fazer a minha obrigação quase cívica de aprender o italiano. Uhum. Eu sou neta de italianos, né? Então achei que valia a pena aprender a língua para me comunicar com os meus parentes que moram na Itália. Que legal, é muito bonito isso. Vale a pena, nunca é perdido. Não. Aprender uma língua nunca é perdida. Então vamos colocar no mapa. A gente tem um mapa de locais. Ok. Me ajuda aqui, por favor. Tira um daqui. Pode por ali. Agora vira. Vamos virar. Aqui é um mapa que é onde a gente está colocando aonde você já morou. Escolhe uma cor e põe as etiquetinhas. Você morou no Brasil. No Brasil. Ok. Em diversos lugares, sempre em São Paulo. E no Japão, que coisa boa, não? Lá em Nagoya. Ok, muito bem. Então levanta pra mim. Como é que tá o nosso mapa agora? Legal, né? Tá bem coloridinho. Então, agora é de verdade. Agora a gente começa. Sentei. Muito bem. Aqui de frente para o microfone. Então, meu bem, você trabalha com o quê? Trabalho com engenharia na área da aviação. Sempre? Comecei a minha formação em engenharia química, né? Ah, então eu vim de outro tipo de indústria até começar a trabalhar num local grande aqui, né? Uhum. E aí fiquei nessa indústria para sempre. Tenho mais de 20 anos de experiência na indústria aeroespacial. Entendi. E então, só para entender, você morou no Japão? Morei no Japão. Só no Japão? Só no Japão. Tá. E por essa experiência, você acha que a sua família, ela ficou diferente? Certamente. Você sente ela diferente? Certamente. Na verdade, posso contar a história de como Por tudo favor. isso aconteceu? Deve, por favor. Eu estava trabalhando numa empresa multinacional francesa, morava aqui em São José dos Campos também, e essa empresa foi adquirida por uma outra empresa. E o meu cargo foi extinto. E eu falei, bom, vou procurar algo no mercado. E muitos colegas desta indústria aeroespacial estavam morando no Japão. Uhum. E eu
E eu sempre contatava as pessoas e sempre tinha lá uma conversa de, vem para cá, tem oportunidade. E eu falava, não, vou ficar. Aí um dia eu fui ao cinema com alguma pessoa que eu não sei quem que era, umas amigas. E uma amiga levou outra amiga, que eu não sei quem é, até hoje não sei quem é. E aí a gente ficou conversando mas vocês foram juntas? Fomos juntas ao cinema. E aí elas me perguntaram, e você, o que está fazendo, onde está trabalhando? Eu falei, eu saí da empresa e agora vou procurar algo no mercado. Eu tenho essa oportunidade assim, assado no Japão, mas acho que não vou. Não gostei. Gosto da minha casa, gosto da minha casa, minha vida tá boa, acho que vou ficar por aqui. Aí uma delas falou assim, essa pessoa que eu não lembro o nome, ela virou para mim e falou assim, mas você vai se negar a dar essa oportunidade pro seu filho de morar fora? Mas o filho ou os filhos? Meu filho só, porque minha filha já era bem grandona, já tinha entrado na faculdade. E aí eu a pergunta caiu no colo, assim, né? E eu falei assim, é uma experiência que não se compra, né? É difícil, né? Não existe para vender, né? Não. Eu tenho dinheiro sobrando, vou comprar uma experiência de morar fora. É quase que ganha na loteria. É. E aí eu abracei a ideia e conversei com os meus colegas que moravam lá, né? Que estavam trabalhando no Japão, e aí tudo aconteceu de maneira muito rápida e muito bacana. E por isso você considera a sua família diferente? Em que sentido? Muito diferente, muito diferente. Em hábitos, em maneira de pensar, em maneira de agir? O que você acha? Eu acho que essa experiência abre uma janela de conhecimento do mundo, né? Sim. De um mundo diferente daquele que a gente está acostumado. Então, ao mesmo tempo em que abre esse horizonte de entendimento, de conhecimento, de uma cultura diferente, ele também tem uma parte chocante, né? Mas qual seria? Mudar, sair é trocar a água pelo óleo, a água pelo vinho, o vinho pela cerveja, enfim, pelo mudar saquê, né? completamente de ambiente, de cultura. Trocar pelo saquê. Então, assim, tudo tem dois lados. E a minha família ficou muito diferente. E o que eu aprecio muito é que meu filho teve essa experiência. A experiência muda ao longo dos anos, né? Sim. Hoje, ele tem essa lembrança, porque já fazem alguns anos que a gente voltou, mas ele tem essa lembrança e ela muda de aspecto ao longo da jornada dele. De acordo com a experiência de vida. Ele tinha 12 anos quando ele foi, né? Agora ele tem 17. Então, ele analisa aquela experiência de maneira distinta a cada tempo. Que legal. E ela adquire, assim, nuances muito diferentes e que constroem ele a vivência, né, dele de maneira distinta. Então, isso eu acho que bacana, valeu demais. Que bacana. E você percebe que as pessoas te enxergam de maneira diferente? Ou é como se você tivesse mudado de Jacareí para São José ou para Taubaté? Eu acho que as pessoas, algumas, vamos dizer assim, profissionalmente é um choque, né? Para algumas pessoas me veem como se eu fosse um tubarão ou sei lá, assim, alguém diferente. Mas em termos pessoais, as pessoas sempre acham interessante, acham a gente até normal, vamos dizer. Entendi. Então, a ideia de mudar foi sua ou foi da moça? Agora eu tô na dúvida. No fim foi minha, né? A decisão foi minha. Entendi. E quais foram os fatores relevantes que você considerou até chegar nessa decisão? Então, eu estava num cenário assim, à procura de um trabalho, né? Me foi oferecido um trabalho, o trabalho era bom, na área que eu conhecia. Eu me entusiasmei por isso, né? A empresa era boa. E então isso também ajudou muito a tomar a decisão. E
também precisei de uma dose muito grande de coragem, porque quando você se lança para um país diferente, é necessário acreditar que é possível e que a gente vai dar conta, né? E o que te levou a ter tanta fé e tanta certeza que vai dar certo? É uma excelente pergunta. Às vezes eu acho que eu tinha mais medo de ficar aqui e ficar à toa do que ir lá e enfrentar aquilo. Tudo diferente, tudo né? Muito diferente. Então, eu não sei se isso foi consciente ou não, né? Mas num certo ponto da jornada, quando eu olhei para trás, eu falei, eu acho que eu tinha muito medo. Era melhor vir enfrentar essas diferenças, essas dificuldades e os desafios do que permanecer na mesma e eventualmente ficar numa situação pior. E como foi para você deixar a família? Então, deixei a minha filha recém-entrada na faculdade, caloura, na faculdade de medicina. Quantos anos? Ela tinha acabado de entrar, ela tinha 20 e tantos, 20 e poucos. Sozinha? Sozinha. Morando com alguém? Ela tinha se engajado lá num pensionato qualquer, e aí ao longo dos meses ela acabou encontrando uma turma, né? Alugaram um apartamento juntas, então ela ficou lá, isso em Sorocaba. E eu indo para o Japão, ela caloura, recém-saída de casa. Então foi assim um choque para todo mundo, mas com muita alegria, É sempre bom, né? É sempre prazeroso. É um momento de descoberta, sempre prazeroso também, né? Aí deixei também os meus pais já um pouco mais idosos. Eles moravam perto ou não, nada a ver? Moram próximos de Atibaia. Ah, tá. Então daqui lá, em torno de 1 hora para chegar. E o meu pai falou assim para mim, você tem que ir. Você tem que... Deixa que eu cuido aqui das coisas. Que bonitinho. Apesar de bem, assim... idosos e tal, mas muito lúcidos, muito conscientes. Isso é uma alegria. Que bacana. Que bacana a atitude dele, né? De poder te dar essa força. Mal ou bem, conforta a gente, não conforta não? Muito, muito, muito. Fico com o coração em paz para poder viajar. E como você se preparou para essa mudança? Foi mais ou menos rápida. Isso foi... Você vendeu, doou, só fechou a casa e foi embora? Não, a minha filha que queria ficar com a casa, né? E meu filho, quando eu anunciei que a gente ia mudar de país, ele quase teve uma síncope. Ah, ele não queria? Ele falou, o que nós vamos fazer com a nossa casa? Você vai vender tudo. Ele meio que se sentiu fora do ninho, né? Ele tinha 12 anos, então não tinha muita consciência do que é sair de casa. Foi a primeira grande mudança dele? Foi. Então ele ficou muito inseguro, muito inseguro. Mas você fez o que com seus bens materiais? Larguei tudo aí, fechei a casa, levei 2 caixas de roupa de frio e de... melhor dos mundos. E fui embora. Era apartamento? Sim. Melhor dos mundos. Né? Minha filha voltava nos fins de semana, enfim. Né? Tirava o pó, tô brincando, duvido. Ou não, né? Ou não. Duvido. Não tira, não. E qual a maior dificuldade que você sente com essas mudanças? Então, foi daqui para o Japão e do Japão para cá? Dificuldades. Primeiro, eu pessoalmente cheguei lá, tinha que trabalhar, certo? Então, mergulhei na rotina de trabalho. Fui arrumar a casa e o Fabiano foi trabalhar. Então, ele chegou em casa, estava magicamente pronto. Comigo não era Você tinha que fazer 2 mágicas. A mágica de trabalhar e a mágica de arrumar a casa, botar filho na escola. Ou estou muito errado, estou delirando demais? Não. Foi tudo desafiador e, de certa maneira, é interessante ter morado no Japão, que é um país de extrema segurança, né? Sim. Então, eu tinha muita confiança de deixar o Adriano por muitas horas sozinho, né? Eu ia para o trabalho, tinha que chegar lá às 7h30, 8 horas.
E ele pegava o ônibus 10 para as 8 da manhã para ir para o colégio. E ele saía do colégio às 3 da tarde e chegava às 4 em casa. Mas eu só chegava depois das 7. Então, ele ganhou a chave, ele ganhou a responsabilidade de ficar sozinho, de não abrir a porta para os outros. E ele enfim. gostou? Ah, ele mergulhava no computador, né? E aí ficava lá, eu chegava, ele nem me olhava, né? Mas deu tudo certo. Deu tudo muito certo. Como é que você fez para fazer isso dar certo, de arrumar a casa? Foi fácil para você arrumar a casa? Alugar uma casa e depois botar tudo lá dentro? Que você não levou nada, né? Pelo que você Quase falou, nada. você teve que arrumar tudo lá. Quase nada, não levei praticamente nada. Eu levei roupa de cama, eu falei, eu quero dormir no meu lençol. E eu levei um jogo de talheres. Foi tudo que eu levei. E aí... Mas a roupa de cama até entendo, mas jogo de talher? Você ficou com medo de comer de hashi? Talvez, não sei o que me passou pela cabeça, mas foi algo assim prático. Uhum. E eu tenho algumas coisas muito práticas. Eu falo, tem que resolver isso, eu tenho que arrumar uma casa, vamos arrumar uma casa. Então, a empresa nos proporcionava, né, um suporte muito bacana. Então, nós tínhamos uma pessoa para nos mostrar casa, uma pessoa que nos levou a comprar telefone ou o chip do telefone. Então, a gente tinha um suporte muito bacana, né? E no segundo dia já me levaram ver as casas ou os apartamentos, porque eu preferia um apartamento. E aí, olhei, vi um, vi dois, vi o terceiro. Olhamos, sei lá, 3, 4 prédios diferentes. Um tinha uma ponte que passava na porta, eu falei, esse eu não quero. Nossa, esse outro tem não sei o quê, esse outro eu não gostei, esse aqui eu não gostei. Cheguei pro meu filho e falei assim, qual deles que nós vamos escolher? Porque aí eu trouxe ele para junto, né? Para poder participar da decisão, né? Porque era só eu, na verdade. Então, quis dividir um pouco com ele a carga e a responsabilidade também pela escolha. Eu achei bacana. E aí fechamos, falamos, é isso que nós temos, não vamos pedir outros. É esse que nós temos para escolher, esse aqui é razoável, era um apartamento bacana, tinha 3 quartos. Eu tinha a perspectiva de receber talvez meus pais, minhas irmãs, enfim, mais pessoas da minha família. Minha filha foi no primeiro ano que a gente estava lá, mas depois teve Covid, né? Daí ninguém podia entrar. Ah, verdade. Verdade. E aí o quarto ficou lá bonito. Para os meus amigos que às vezes vinham ficar em casa. Bom também. Serviu. Serviu. E o que você esperava encontrar lá no Japão? Acho que eu encontrei mesmo. Uma cultura muito diferente, muito organizada, né? E é muito fácil se adaptar num lugar onde tudo é muito bacana, né? Onde a segurança é igual ou melhor do que onde você está. Sim. Onde a sociedade é organizada, as pessoas têm muito respeito, eu não me sentia querida naquele lugar, mas eu me sentia respeitada como ser humano, né? Que legal. E eu acho que as mulheres também não são exatamente muito valorizadas na cultura japonesa, mas era algo que não me importava, porque eu estava lá trilhando a minha jornada. Com certeza. Né? Goste de mim ou não, queira eu aqui ou não, eu sempre fui tratada com muito respeito e para mim isso bastava. Isso é legal. E foi fácil, difícil fazer amigos? Como foi você se virar com teu filho lá? Como foi achar médico, a escola? Ele estranhou? Porque ele já não queria sair daqui. Né? Mas chegando lá, como é que foi isso para ele? Isso tudo para ele, né? Foi uma jornada muito difícil. Muito difícil. Então, muitas pessoas me disseram, porque eu conversei com as minhas irmãs, por exemplo, moram no exterior, e aí elas me perguntavam. Moram onde elas? Uma na Inglaterra, uma no Canadá. E aí elas me falavam, você vai se mudar, olha só, tem um período que você fica eufórico com a mudança, né? Um novo lugar, novas pessoas, novos acontecimentos, tudo é novo. Mas depois de um mês, mais ou menos, você vai sentir o peso de ter escolhido fazer essa mudança. Eu não tive tempo de sentir o peso da mudança, porque o meu filho chegou lá e imediatamente começou a passar mal. Jura? Ele ficou muito mal. Ele ficou Mas de emoção? Emocionalmente, muito
Mexido. Muito mexido, muito abatido, né? De ter abandonado a escola e os amigos. A escola e os amigos. Aqui no Brasil, ele chegava da escola, largava a mochila no quarto, descia para brincar no play. Lá não tem play. Não tem. O Japão não tem play. Então, aquilo cortou o coração dele, assim, de uma maneira tão grande que foi difícil nos primeiros meses de trazer ele para a realidade. E ele melhorou a partir do momento que minha filha foi visitar. E aí ele percebeu que ele não estava fora do mundo que ele conhecia, né? E aí ele conseguiu começar a se ajeitar, vamos dizer assim. E na escola, quando ele foi, ele fez amigos? Conseguiu fazer amiguinhos? Fez amigos, mas eu acho que ele ficou tão chocado com a mudança onde ele se encontrava, assim, no mundo desconhecido que ele se encontrava, que ele se fechou para as amizades. Entendi. Né? E a vantagem de você ter 2 filhos, por exemplo, juntos, um conforta o outro, né? Mas ele estava sozinho na jornada. Então, para ele foi bem impactante e depois de um tempo ele começou a melhorar. Refletiu nas notas dele ou não? Olha, eu sempre dei autonomia para ele, porque se eu ficar olhando muito, eu não consigo cuidar da minha vida. Então, eu tinha que trabalhar, eu tinha que cozinhar, eu tinha que arrumar a casa, eu tinha que cuidar dele. Ele né? que se vire com a escola. Ele que se vire com a escola. Entendi. Mas se você tiver muita dificuldade, não. me avise, porque eu não vou dar conta. Te entendo. Se tivesse mais alguém para dar o suporte em casa, né? Não ia funcionar. Enfim. E você se adaptou com a língua? A gente falava Ele muito se adaptou. inglês, né? E ele já falava inglês? Ele falava inglês muito ruim, muito mal. E foi muito importante ele ir para a escola. Ele também teve dificuldade nesse quesito, porque a escola era internacional, falava-se inglês. E alguns dos professores, sabendo da deficiência que ele tinha na língua, pegaram pesado com ele, né? Para ele aprender. Para ele aprender. Pegar pesado puxou por ele, né? Puxou, né? Pôs pressão para que ele pudesse realmente desenvolver a linguagem. E isso também pesou para ele no começo. Entendi. Né? Mas depois que ele superou essa fase, ele começou a curtir mais a escola, né? E achar que aí os amigos, enfim, ele podia falar com todo mundo, e aí abriu-se um mundo para ele também, né? Isso levou o quê? Uns 6 meses para acontecer? Provavelmente. E quanto tempo você ficou lá no Japão? Fiquei 2 anos. 2 anos. Foi um tempo bacana. Foi um tempo bonito. Você gostou da comida? Eu gostava da comida, meu filho muito chato, né? Por mim, eu comeria em todos os restaurantes, qualquer comida. Eu não tenho problema com comida, aliás, eu tenho um problema de gostar demais de comer. Todas temos. E gosto de experimentar, não todo tipo, mas muitos tipos de comida. Mas o meu filho me limitava, ele não queria ir nos restaurantes. Esse não tem isso, esse não tem aquilo, não vou. Então, eu ia nos americanizados e nos mais... Mas isso tudo em inglês ou em japonês? Em inglês. Japonês a gente aprendeu um pouco. Ele aprendeu mais do que eu na escola. Quando entrou a pandemia, e lá foi em fevereiro de 2020, eles já fecharam as coisas, né? E suspenderam a nossa aula de japonês, que era uma vez por semana para mim. Né? Tá. E daí eu fiquei com o japonês meio capenga, né? Eu falava só skoshi, uma coisinha ou outra. Core. Vamos pedir comida? O que você quer? Core. E a sua adaptação à cultura? Como é que você se viu lá? Que eles são, assim, bem diferentes da gente. Eles são. Eu costumo dizer que o Japão é o Brasil virado no avesso. Ou o Brasil é o Japão virado no avesso. Porque Por quê, gata? eles têm a maneira de ser, a maneira de vestir, a maneira de respeitar as coisas e as pessoas
é muito impactante, é muito bonito. Então, assim, você se inserir numa cultura que tudo é muito certo, às vezes é desconcertante até, porque você fala, nossa, isso também, eles faziam fila para atravessar a rua. Eles fazem, a pessoa que senta na primeira posição no ônibus é que sai primeiro. Se a última levantar para sair antes do que tá... Ih, dá bug. Nossa, o motorista fica louco. Então, assim, é tão certo que é desconcertante, né? Mas eu gosto de regra. Ah, a regra é essa, beleza, tô dentro. Entendeu? Entendi. Mas desde que todo mundo cumpra. Porque se a turma só começar a não metade, cumprir, eu vou ficar muito brava. Vira né? bagunça. Ô, gata, e você segue alguma religião? Sou católica. Você conseguiu seguir lá? Eu fiquei mais católica lá do que aqui. É mesmo? Mas por quê? Por causa da missa? Porque o pessoal era legal? Porque a falta da missa me fez mergulhar mais em outros aspectos, né? Uhum. A religião é permitida, então existem igrejas, né? Uhum. Mas as missas geralmente são em japonês. Então eu tinha a cada 15 dias missa em português, porque tinha um padre de Portugal que fazia missa na região. E às vezes eu ia na missa em inglês, só que para decorar aquele calendário da missa em inglês, para mim era Foi difícil, uma grande dificuldade. Então, às vezes eu chegava lá, eles estavam fazendo a missa em Tagalog, que é a língua da Indonésia, das Filipinas. E aí o padre, no meio do sermão, punha lá umas palavras em inglês para a gente não ficar muito perdido e tal. Ó, a gente está na página Natal, tá? 23. É quase isso. Então, mas essa ausência me fez mergulhar em outros termos, em me aprofundar na oração, enfim, né? Foi muito bonito. E você, com isso tudo, deu para sentir falta da família ou foi tranquilo? Nós temos muita sorte, né? Muita sorte. Porque nós moramos no tempo da tecnologia. Então, os meus pais usam o Skype, a gente falava sempre pelo Eles Skype. conseguiram? Sempre falavam. Porque as minhas irmãs também já moravam fora, então eles já adquiriram já esse hábito ao né? longo do tempo. Já estavam treinados. Então, é sempre bacana você poder deixar a família instruída tecnologicamente. Gata, e como foi, vamos entrar no seu assunto em específico, como foi ser mãe solo no Brasil e no exterior? O que tem de igual, o que tem de diferente? Aqui eu tenho, né, até hoje, uma rede de suporte muito grande, né? Então eu tenho a minha auxiliar que vem 2 vezes por semana, mas se eu precisar, ela fica com o meu filho fica com ela, enfim, a gente sempre conseguiu ter um suporte bem seguro, né? Bem tranquilo. Então, todas as vezes, preciso fazer uma viagem a trabalho. Chama a auxiliar, ela fica em casa, ou o moleque vai na escola, enfim, tudo muito fácil. E lá eu não tinha esse suporte, né? O suporte fácil, a gente tinha que se adaptar, e tinha bastante brasileiros, e eu tinha um suporte relativo, mas não era a mesma facilidade que eu tinha aqui no Brasil, né? Certo. Então, isso fazia falta lá, mesmo a família, né? Amigos mais próximos. Então, eu fui conquistando novas amizades diferentes, mas eu tive muita dificuldade de me integrar com os japoneses. Com os locais, eu efetivamente não consegui me integrar. Sério? Principalmente porque Você diz do trabalho ou de casa? No trabalho, a maioria das pessoas, homens. Né? E aí não tinha essa abertura de relacionamento, porque eu era uma mulher solteira, sozinha, vamos dizer assim. Né? Então, nunca quis dar a conotação de que tivesse disponibilidade para namorar ninguém. Isso nunca fez parte do meu repertório, né? Sim. Então, e ficou mais difícil de ter as amizades, de fazer amizades nesse cenário muito masculino e muito machista, né? Então, eu acho que o machismo sobressai, né? Eu fico até admirada que tinha bastante mulher trabalhando lá de fora, né? Não, eles aceitaram mulheres e homens. Para mim foi porque eu nunca fui lá, não conheço. Mas eu imagino que no meio empresarial tenha só homem e uma outra secretária.
As japonesas estavam todas nas posições de secretárias. Elas não tinham tinha engenheira. Engenheira não tinha. Então, foi isso Tinha que eu uma pensei. outra pessoa, uma mulher no financeiro, mas aí também já com outra bagagem, ou vindo de outra empresa grande, mas que as mulheres consigam galgar a carreira dentro da empresa deles, não era complicado, né? Saindo de uma posição baixa, subindo, não Não tem é isso. evidente, né? Gata, e você tinha algum objetivo, além de trabalhar e sustentar a família e dar conta de tudo, de estudar, de ver outras coisas Tinha a intenção ou de não? passear um pouco, né, pelo Japão, conhecer, Isso também é bom. até gostaria de ter conhecido mais lugares na Ásia, né? Mas aí veio a pandemia e fechou tudo e acabou a graça. Pois é. E para todo quanto é lado, né? Para todos os lados foi assim. Foi. Meu bem, e quais os maiores desafios de estar no exterior com um adolescente? Isso, e você riu por quê? Eu não estou entendendo. Foi da minha conotação ou foi da pergunta? Não. Te deu desespero? A gente teve momentos de grandes brigas. Eu acho que meus vizinhos deviam falar, essa mulher é maluca. Se bem que a arquitetura dos prédios lá no Japão era fabulosa para não ouvir ninguém tendo ataques e surtos como eu tinha. Eu não imagino. Seu filho é tão quietinho, tão calminho. Tinha dia que ele era tão calminho que ele me deixava louca, né? E aí, enfim... E aí ficava também, porque eles têm aquelas brincadeiras, né? E era sempre o alvo da brincadeira. Tinha hora que eu falava, não, de novo não. Eu tenho uns vídeos que eu gravei, porque eu falava, não aguento mais, eu vou gravar isso. E agora eu mostro pra ele e ele fica assim... constrangido de tão chato que era aquilo. Então, mas é da fase, é da idade. Então, mas só tinha eu, né? Porque se tivesse mais 2, 3, 4 pessoas, seria mais divertido. Você teve algum grande desafio que você teve que suplantar, alguma coisa assim? Com ele? Foi muito diferente entre Brasil e exterior? Foi difícil a questão da adaptação dele, mas depois disso ele ficou bacana. Aí saía sozinho, pegava o metrô sozinho, ia na casa dos amigos, voltava, curtia. Então, assim... isso é bem bacana daí, né? Nossa, fica muito... É outro mundo. E você está satisfeita com o resultado? Muito, muito. Eu acho que foi maravilhoso. Vale a pena superar, arriscar, né? Se preparar, porque tem muitas coisas que a gente não imagina que possam acontecer. Eu fiquei admirada de você falar para mim que levou o lençol e o garfo e faca. No fim, a faca foi boa, né? Porque as facas lá eram péssimas. Porque... Não, eles têm boas facas, eu tenho que dizer. Facas para cortar carne, eles têm facas esplêndidas. Eu não ia conseguir, eu levaria muita coisa. Mas eles não têm faca de cozinha, aquela para cortar a comida, porque eles tudo usam hashi, né? Então isso para mim se provou a melhor coisa que eu fiz. Né? Como eu levei tudo que eu tinha, eu não senti falta. Porque eu levei tudo, até a poeira. Então eu não senti falta. Tá, e voltando, por que vocês decidiram voltar? O contrato da empresa foi finalizado, né? Uhum. E aí o rumo natural era realmente retornar. Você pensou em ir para um outro lugar ou era para casa mesmo? Era para casa. Era para casa, eu precisava ver meus pais, eu precisava voltar para minha casca. E aí voltei. E foi bom? Foi ótimo. Foi ótimo. 2 anos foi um tempo suficiente? Completei um ciclo, agora vou voltar? Ou você gostaria de ter ficado mais, se tivesse oportunidade? Se eu tivesse tido a oportunidade, eu certamente teria ficado mais tempo. Mas o contrato finalizou, eu retornei. E se eles abrirem de novo o contrato, você gostaria de voltar? E agora, dependendo da coisa, seria solo, né? Porque aí o seu filho já está no rumo da vida. No rumo da vida. Eu penso que é uma oportunidade, seria avaliada, mas talvez ele quisesse ir junto comigo.
Ah, não diria não também não, viu? Também não diria não. Eu falaria, vem que dá. Você sente falta do que você deixou para trás? Não, eu acho que eu vivi tudo que eu precisei viver. Eu acho que foi a experiência na medida certa. E eu só agradeço, porque realmente Deus me deu um grande presente, que foi o Japão, para mim e para o meu filho. Minha filha que foi visitar, e aí era o tempo legal. que ia ter Olimpíadas, então a gente ficou super animado com tudo isso. E aí Aí não veio teve. o banho d'água fria do Covid, Aí não e teve. aí ficamos como ficamos. Pois é. E você acha que os teus amigos te tratam diferente? Hoje a tua família te trata diferente por você ter morado no exterior? Ou você adquiriu algum hábito, alguma mania, fica falando que lá no Japão, né? Sabe? Porque a gente sente essas coisas de vez em quando, né? Você olha, isso lá no Japão jamais aconteceria. É fato, né? Então, um dos grandes fatos que me incomodam muito aqui no Brasil, você entra no ônibus, por exemplo, vai daqui a São Paulo, entra no Pássaro Marrom, todo mundo está conversando no celular, o celular toca alto. Se acontecer isso no Japão, as pessoas dão cotovelada. Só dá aquele olho assim, né? Tipo, repreensão. Exato. Você entra no metrô lá, aquele silêncio. É maravilhoso, né? É relaxante. Depois de um dia do trabalho, mesmo que você esteja em pé, não tenha lugar para você sentar, é reconfortante. Eu uma vez peguei um ônibus lá com uma amiga, fomos visitar um jardim japonês, tudo muito caprichado, muito respeitado, Sim, não tem sim. uma bita de cigarro, não tem uma folha fora do lugar, não tem um papel fora do lugar. Não tem. É esplêndido, né? E eu sempre andava com o transporte público no Japão. Eu não fiz a minha carteira de motorista por motivos diversos, que não vem ao caso, mas andava então de transporte público, que era razoável, deve ser até hoje, em termos de conforto, preço, enfim, né? Então pegamos o ônibus, eu e minha amiga, e a gente estava se divertindo, vimos os jardins, era um dia quente, a gente estava tomando sorvete. Nossa, o motorista teve um surto no ônibus, ele veio pôr o dedo no nosso nariz para a gente ficar quieta. Não. E pôr a máscara, porque... Não consigo ver isso acontecendo. Foi, assim, uma coisa ridícula, enfim. Mas então tem umas peculiaridades, mas aquilo não me mexeu com nada comigo. Porque é engraçado, né? Pessoa... Mas faz parte. Mas que certamente a gente estava destoando de toda do resto do ônibus. Esquema local, né? Isso foi fato. Você sairia do Brasil novamente? Sairia. E tá sempre... Mas sairia, assim, por 2 anos ou sairia para a vida toda? Aparecer uma oportunidade, eu vou para a vida toda? Eu acho que eu não penso na vida toda porque me parece improvável a oportunidade. Mas se acontecesse, acho que eu estaria dentro. Tamo junto, gata. Tamo junto. É isso mesmo. Quais as perguntas mais comuns que te fazem? Eu acho que hoje em dia já tem tanta informação na internet que as pessoas nem me perguntam muito. Mas eu sempre conto o que eu achava muito bom, né? Então, por exemplo, tem um café Kyoto, sei lá o nome aqui. Vamos lá que nós precisamos experimentar para ver se é tão bom quanto, né? Então, assim, me perguntam da comida, me perguntam coisas básicas do dia a dia mesmo, né? E aí a gente conta as histórias todas, que não são poucas. Você tem alguma história para contar pra gente? Além dessa do ônibus? A do chá japonês era bom.
de vestir o kimono, a experiência de vestir kimono. Essa é a nossa, né? Essa é a nossa história. Tomar um chá, aquilo foi tão lindo. Eu me senti, assim, privilegiadíssima por fazer parte daquele obrigada momento. por participar. Realmente foi muito especial. Eu tenho altas memórias desse momento. Foi muito lindo para mim também. O chá maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Eu também acho. Junto com também o docinho japonês. Enfim, a recomendação que eu daria para as pessoas: vai para um lugar diferente, experimente, valorize, né? Eu via no olhar das pessoas, a gente estava num local público, né? Enfim, dentro de uma casa de chá, mas num parque. Então saímos para fazer fotos do lado de fora com kimono, e os japoneses que passavam, principalmente os homens, ficavam muito admirados de nós, que evidentemente não temos o biotipo, né, da japonesa, de estarmos portando elegantemente, né? toda aquela, quase uma fantasia, né, para nós, diria, mas com muito respeito, com muito esmero. Foi muito lindo. Era lindo. Bem colocado. Então, acho que vale sempre experimentar. Você sabe que às vezes eu me admiro, eu vejo as pessoas tirando foto de kimono e umas até acertam colocar os kimonos. E aí você percebe que às vezes elas abrem os kimonos para parecer sensual, mas elas não sabem, como não entendem o significado de tudo aquilo que elas estão fazendo, vestindo, portando, as regras, e quando, por quê, como, fica difícil, não fica uma foto bonita. Não fica nem elegante, nem sensual, nem... Fica uma foto realmente sem pé, sem cabeça. Assim, aos meus olhos. Aos meus olhos. Porque você conhece aquela tradição inteira, né? E aí é isso que é interessante de conseguir valorizar. É verdade. Então, acho que quando se vai a um lugar diferente, sempre vale a pena experimentar a cultura mesmo, quando se tem a oportunidade. É verdade, é verdade. Você gostaria de deixar alguma dica para as pessoas que estão aqui nos acompanhando hoje? A dica é: faça perguntas a todos, não só a internet, isso é que importante. Hoje é fácil, mas a todos que você conheça ou que você não conheça, mas que tenha a oportunidade de conversar. Olhe os YouTubers, olhe as experiências dos outros, prepare-se. Ainda assim, cada situação e cada pessoa vai ter a sua trajetória e as suas dificuldades e as suas alegrias. O Japão me encantou muito, e eu acho que isso que me dá o aval para poder dizer sim, eu iria para outros países também, para viver outras experiências. Amém. Érica, muito obrigada. Eu que agradeço. Meus queridos, hoje ficamos por aqui. Eu tenho muito a agradecer, dou muito valor a essa linda pessoa que está aqui conosco hoje. Muito obrigada por esse carinho de ter vindo falar com a gente hoje. Eu que agradeço, Karina, muito obrigada. E é sempre bom relembrar a experiência do começo ao fim. E você topa tudo que eu falo. Vamos lá também. Vamos fazer kimono? Vamos tomar chá? Vamos fazer podcast? Vamos. Vamos passear no céu? Vamos. Obrigada, Excelente. minha querida. Eu muito que obrigada. Agradeço a oportunidade. Gente, até o próximo podcast. Aguardo vocês lá. Tchau. Matane minasan.